Primeiro, pessoal, vamos ter um apanhado sobre IoT, ok? Deixa eu só confirmar aqui, está tudo ok. Maravilha. Áudio e vídeo ok. Então vamos lá. IoT. Pessoal, IoT vem das iniciais de Internet of Things, né? Ou literalmente Internet das Coisas. Que significa o quê? Internet das Coisas é um tipo de tecnologia contemporânea que diz que as coisas estão conectadas pela internet, né? E que coisas são essas? As coisas mesmas, mais diversas coisas. Por exemplo, uma geladeira, um fogão, um ar-condicionado, um drone, um mecanismo de pulverização de inseticida na lavoura, um carro, coisas, tá? As coisas elas estão interconectadas utilizando a internet. Isso possibilita, por exemplo, o surgimento de teorias ou de conceitos como casa inteligente, que a gente tem visto por aí, né? Uma casa inteligente, uma cidade inteligente, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. E, bom, a gente vai entender como é que essas coisas. A gente vai entender que essas coisas interconectadas, elas precisam de uma plataforma em comum. Essas coisas diferentes, uma geladeira, com fogão, com carro, eles precisam conversar entre si, eles precisam se compreender. E claro que para isso a gente precisa ter plataformas computacionais específicas, né? Para que os sistemas que compõem, que os sistemas que integram essas diferentes coisas consigam conversar entre si, consigam comandar uns aos outros e você, ser humano, consiga comandar as coisas, né? Através desses diferentes sistemas, através dessas plataformas. Então, internet das coisas, internet of things, internet das coisas. As coisas interconectadas na internet e funcionando, ok? Grande parte das vezes de forma autônoma, tá? Então vamos entender um pouquinho desses conceitos relacionados à IoT, a internet das coisas, tá? Para a gente entender como é que a gente chegou aqui, pessoal, a gente tem que analisar um pouquinho da história dessas comunicações acontecendo. Então vamos pensar, por exemplo, lá em 1844, quando aconteceu uma primeira comunicação, né, à distância, por intermédio de uma máquina elaborada por esse cara aí, tá? Chamada Samuel Morse, tá certo? A primeira mensagem telegráfica enviada de Washington para uma cidade chamada Baltimore, né, por Samuel Morse. E aí, como é que foi essa história? Reza a lenda, reza a lenda que Samuel Morse era um artista também, e ele estava numa outra cidade fazendo uma pintura artística, e aí ele recebeu um comunicado por uma pessoa dos Correios da época lá, que veio a cavalo, dizendo que sua esposa estava muito mal e tal, né? Ele ficou muito preocupado com aquilo e tal, e aí um tempo depois chegou um outro comunicado do seu pai, dizendo que a sua esposa tinha falecido. E aí isso despertou nele uma, uma, uma necessidade, né, despertou nele a vontade de tornar as comunicações mais eficientes, que até então eram feitas por cartas levadas por mensageiros a cavalo, né? E aí ele elaborou essa máquina. Você tinha duas máquinas dessa, uma se comunicava com a outra através, na época, de pulsos, né? Pulsos eletromagnéticos, pulsos, né? Então, emissão de pulsos. Como a comunicação era feita exclusivamente através de pulsos, né? Você não tinha como trafegar um caractere, você não tinha como trafegar voz, você não tinha como trafegar, né? Era só pulso. Aí ele convencionou que uma junção de determinados pulsos iria formar um determinado caractere, uma determinada letra, né? Então, por exemplo, um pulso curto e dois pulsos longos, uma letra. Três pulsos longos, uma letra. Um pulso longo e um pulso curto, uma letra. E aí, esses pulsos eram transmitidos de uma máquina para outra. A máquina receptora, a pessoa que recebia esses pulsos, ia decodificar, então, né? Ia pensar, um pulso longo e um pulso curto, mais três pulsos longos e três pulsos curtos, né? Ele ia decodificar isso, ia formando caracteres, ia formando palavras de acordo com a leitura desses pulsos que chegavam. Esses pulsos foram idealizados pelo próprio Morse, né? E depois chamou-se esses pulsos, essa codificação, de código Morse, né? Código Morse. Utilizado, inclusive,
em operações militares, né? Durante muito tempo foi utilizado em operações militares, e algumas pessoas ainda conhecem grande parte desse código Morse para se comunicar, seja através de luz ou alguma coisa assim, tá? Por exemplo, o SOS, quando um barco está pedindo SOS, seja por iluminação, seja por pulso, ou algum tipo de interferência por rádio e tudo. O S, por exemplo, são 3 pulsos curtos, né? Tu, tu, tu. O O são 3 pulsos longos, tu, 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 né? E o S, 3 pontos curtos. Então, alguém está pedindo SOS, 3 pontos curtos, 3 pontos largos e 3 pontos curtos formam um código SOS, que é um código de pedido de socorro, por exemplo. Até hoje é utilizado, né? Bom, então vamos lá. Código Morse, né? Código Morse, então, foi criar aqui, ó, do lado ali tem um pulso curto e um pulso longo, o A, tá vendo? Um pulso longo e 3 pulsos curtos, o B, o C, um pulso longo, um pulso curto, um pulso longo e um curto, tá vendo? Bom, então, lá em 1844 começaram essas comunicações a longa distância a partir de uma padronização desse código. Depois vamos pular então lá para 1969, com o surgimento da internet, mas antes era chamada de ARPANET ainda. Eu me lembro que eu comentei essa história com vocês, acho que no nosso módulo 2, né? Que a gente falou que era uma grande rede de comunicação onde a costa leste dos Estados Unidos se comunicava com a costa oeste dos Estados Unidos, né? Começou a se desenvolver bastante durante a Guerra Fria, né? Surgiu como ARPANET, depois foi evoluindo, mais entes foram entrando nessa comunicação, até que hoje a gente tem uma comunicação no mundo inteiro, né? A internet. Mas na época, 1969, a ARPANET foi a primeira rede a implementar o pacote de protocolos TCP/IP, que é uma padronização para essas transmissões de informações, né, que serviu depois de base para a internet. Esse cara aí, em 1889, Tim Berners-Lee, criou a rede, ele que criou a WWW, o World Wide Web, né? World Wide Web. Em 1984, cientistas em volta do mundo precisavam compartilhar dados utilizando plataformas e códigos, né, logicários diferentes. Ele redigiu uma proposta em março de 1989 para um grande banco de dados com hiperligações. Né? Hiperligações é quando você tem uma palavra, você clica nessa palavra e ela é um hiperlink, ela te manda para uma outra página, por exemplo. Né? No Natal de 1990, Berners-Lee tinha construído as ferramentas necessárias para o funcionamento da web, né? Protocolo HTTP, linguagem de marcação de hipertextos, o HTML, né, que é o tipo de linguagem utilizada para a construção de páginas de internet, e o primeiro navegador, o primeiro browser, que possibilita que as pessoas interajam, que as pessoas entrem, que as pessoas enviem coisas para a internet, que as pessoas recebam coisas na internet, um programinha chamado browser, né? E o primeiro servidor HTTP. O primeiro servidor, http://info.cern.ch, e as primeiras páginas web que foram utilizadas para descrever o próprio projeto do Berners, tá? Inclusive, reza a lenda que a primeira página de internet construída foi ele falando: olha, estou construindo um serviço de comunicação, quem quiser auxiliar é só entrar em contato comigo e tal, né? Foi a primeira página de internet publicada. Bom, e aí vamos aos finalmente, né? Em 1990, esse cara aí, John Homke, né, inventou o primeiro dispositivo IoT, primeiro dispositivo conectado à internet e que poderia se conectar com outro dispositivo via internet, tá? E era o que? Era uma torradeira, tá vendo? Internet das coisas. Era uma torradeira, tá? Então, John Homke inventou a Internet Toaster, certo? Uma torradeira se conectava à internet. E esse é o primeiro dispositivo IoT de que se tem notícia, tá? Ele sabia, ó, que interessante isso aí, ele sabia que era ridículo, mas também percebeu que colocar dispositivos online abriria um mundo totalmente novo, tá certo? Então, 1990 foi o primeira coisa, né, ligada à internet para se comunicar com outras coisas. Ainda nessa história de tecnologias, uma tecnologia fundamental também, a Radio Frequency Identification, né, o RFID,
uma forma de comunicação wireless usada por objetos, né? Um cartão que você passa lá numa maquininha, por exemplo, né, que você aproxima, é uma tecnologia RFID. O seu celular que você aproxima para poder hoje em dia pagar contas com o celular, né, é uma tecnologia RFID. Um código de barras em uma roupa que protege a roupa de sair de uma loja e tem aquelas barras na loja lá e que tocam um apito lá quando a roupa está saindo sem pagar, tecnologia RFID, tá? Uma forma de comunicação wireless usada para detectar objetos. Hoje em dia é muito utilizado em logística 4.0, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Bom, e aí então, já que todas essas coisas aí, essas questões começaram a surgir, internet, as coisas começaram a se ligar e tal, esse cara que você está vendo aí, Kevin Aston, ele foi o primeiro cara que definiu esse termo, que falou, ok, IoT, Internet of Things, né? O especialista britânico em tecnologia, Kevin Aston, apresentou o termo Internet of Things, Internet das Coisas, em sua palestra na empresa Procter Gamble, P&G, ok? E aí, inicialmente, ele propunha que se os computadores, ele começou a entender o que estava acontecendo e começou a formular teorias a respeito disso, né? Inicialmente, ele propunha que, se os computadores fossem capazes de saber as coisas por meio de dados coletados sem a intervenção humana, então os computadores sem intervenção humana, eles iriam se comunicar uns com os outros, né? Seria possível otimizar diversas atividades rotineiras. O tempo passou e a tecnologia evoluiu rapidamente em diversos âmbitos, né, que fomentaram a transformação dessa ideia em realidade. E aí ele tem umas frases bem interessantes que eu quis trazer para a gente aqui, ó, né? Por exemplo, lá em 1999, The Internet of Things is about empowering computers, né? Ou seja, a internet das coisas é sobre o empoderamento dos computadores. Os computadores ficam mais poderosos. So they can see, hear and smell the world for themselves. Ou seja, então os computadores eles podem ver, eles podem ouvir, eles podem sentir o mundo por eles mesmos. Olha que bacana, que louco isso, né? Um dos pressupostos de internet das coisas, tá? Outra coisa bem interessante, ó. The Internet of Things has the potential to change the world. A internet das coisas tem o potencial de mudar o mundo, assim como a própria internet mudou isso, tá? Mudou isso. Então, a internet das coisas, assim como a internet mudou a nossa visão de mundo, a internet das coisas também vai propor essa mudança radical, né? Que os criadores fazem, o que os criadores fazem, também frase dele, né? O que os criadores fazem de mais importante é trabalhar. O que eles fazem de mais importante também é não desistir, ok? Não desistir. Então, pessoal, algumas questões interessantes aí acerca de internet das coisas e, mais especificamente, algumas frases que são atribuídas a Kevin Aston para a gente compreender esse mundo. Bom, então ele cunhou esse termo, né, internet das coisas, começou a usar esse termo, né, nas palestras, nos trabalhos dele, e aí lá olha esse desenho de internet das coisas que interessante, né? Computador ligando a pessoa, ligando o processador, ligando data center, ligando casa, ligando veículo, ligando estrada, né? Todas as coisas interligadas, né? Então, em 2004, a internet das coisas começa a aparecer em várias plataformas. Em 2005, as Nações Unidas, a ONU, publica o primeiro relatório baseado na internet das coisas. 2008, IoT, Internet das Coisas, é reconhecido pela União Europeia, né? E a primeira conferência específica para IoT, né? Lá na Europa é realizada, estamos em 2008, né? E vamos entender então como é que a IoT funciona, o que, que tem de infraestrutura, como é que é esse funcionamento aí de internet das coisas, tá? Então vamos lá. Um dispositivo com tecnologia IoT, tá? E aí, lembre-se, a gente está falando de qualquer tipo de dispositivo, tá? Um dispositivo com tecnologia IoT nada mais é do que um eletrônico que consegue se comunicar com outros sistemas por meio de uma conexão sem fio, uma conexão wireless, ok? O aparelho é capaz de transmitir dados para uma solução digital da mesma forma que acontece entre dispositivos conectados à internet.
Então, quando eu falo para você que as coisas estão interconectadas, uma geladeira, um fogão, um drone, um avião, né? Isso tudo funciona através de conexão sem fio, por wireless. Eles se comunicam entre si, ok? Bom, para que isso seja possível, para que as coisas, para que uma geladeira fale com um fogão, para que uma lâmpada fale com o seu celular, né? Para que um carro fale com um computador, com uma central, com o seu celular, é necessário três componentes fundamentais, tá? Então, há essencialmente três componentes que precisam ser combinados para a aplicação para uma aplicação IoT existir. O dispositivo, o próprio dispositivo, né, que vai se comunicar, claro. Uma rede de comunicação, ou seja, eles precisam se comunicar por rede, wireless, tá? Então, rede sem fio, né, mas tem que existir uma rede de comunicação e sistema de controle, tá? Porque se a gente for pensar, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar internet das coisas, né? Vamos imaginar que a sua geladeira está conversando com o seu fogão. E eu não estou exagerando não, tá? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai ver quando a gente vai vendo casas inteligentes, tá? Comunicação sem fio, a gente tem um dispositivo, ou então o seu celular está comandando o ar-condicionado, né? A gente tem o dispositivo, o celular, o ar-condicionado, a geladeira, o fogão, né? A gente tem a rede de comunicação, a rede wireless, tá? E a gente tem o sistema de controle. O que é o sistema de controle? É o sistema, aliás, a gente pode até dividir o sistema de controle em subsistemas, né? O sistema de controle, ele precisa, primeiro, um subsistema dele precisa comandar o próprio dispositivo em si. Por exemplo, se o seu celular está comandando o ar-condicionado tem que ter um sistema de ar-condicionado, concorda? De fazer, gelar a temperatura, organizar a temperatura, começar a funcionar a ventoinha, sei lá o que. Tem que ter o sistema do ar-condicionado. E tem que ter um subsistema de comunicação, que é o subsistema que vai permitir que o ar-condicionado se comunique com outra coisa, com o celular, com um interruptor, com sei lá o que, com Alexia, não sei, né? Então, o sistema ele tem que permitir o funcionamento do próprio dispositivo e tem que permitir a comunicação desse dispositivo com outros dispositivos. Por isso, são subsistemas diferentes, tá? Que fazem parte do sistema do ar-condicionado. Ok? Bom, então, vamos lá. O que a gente estava falando? Tá. Há essencialmente três componentes que precisam ser combinados para uma aplicação de IoT existir. O próprio dispositivo, o próprio ar-condicionado, a rede de comunicação e os sistemas de controle. Tá? Então vamos ver, vamos falar um pouquinho de cada um desses. Vamos falar do dispositivo. Ó, o que é o dispositivo? Né? Vão desde itens grandes, como geladeira, carro, né? A objetos pequenos, uma lâmpada, um relógio. Tá? O importante é que esses dispositivos sejam equipados com os componentes certos para proporcionar a comunicação, né? Então tem que ter lá chip, tem que ter os sensores, tem que ter rastreador, tem que ter antena, tá? Entre outras coisas. Hoje já contamos com chips e sensores minúsculos que, além de prover recursos de comunicação e monitoramento, consomem pouca energia elétrica, os que os torna ideais para dispositivos pequenos, porque um grande problema dos dispositivos IoT, aliás, três grandes problemas dos dispositivos IoT. Primeiro, o consumo de energia. Porque, como geralmente são dispositivos, como pode se tratar de dispositivos portáteis, né? Ou então dispositivos que não necessariamente estarão ligados a uma rede, né? A gente falou que tem que ser wireless, justamente para que o dispositivo fique livre. Imagina um carro. O carro vai andar por aí, não tem um cabo ligado o tempo todo no carro numa rede elétrica. Não tem. O drone vai voar por aí, né? Então, uma grande questão, ele tem que consumir pouca energia elétrica para ele ter mais autonomia de funcionamento, porque ele não está ligado a canto nenhum, né? Outro problema, consumo de energia, tá? Então, o consumo de energia, o aquecimento, geralmente são dispositivos que durante o funcionamento eles aquecem muito, então o aquecimento também é um problema, né?
E justamente por conta do aquecimento é que esse dispositivo ele precisa ser pequeno, a bateria tem que ser pequena também. Então veja o desafio, você tem que pensar num dispositivo que tem grande autonomia, mas de funcionar sem recarregar muito rápido, né? Mas ao mesmo tempo você tem que ter uma bateria pequena, porque se você tiver uma bateria grande para dar muita autonomia, ele fica muito pesado, tá? Então é toda uma equalização que tem que ter entre essas variáveis aí, tá? Bom, quando a gente fala de sensor, né, o que é o sensor do dispositivo? O sensor ele é responsável por coletar os dados do ambiente ou dispositivo em que estão aplicados. A sua missão é transformar essas informações em dados úteis, capazes de serem utilizados pelas pessoas por trás do controle da operação. Então, por exemplo, o sensor de um ar-condicionado. Ele tem que possibilitar entender quando um comando é mandado para o ar-condicionado. Então, o sensor vai ler um comando que é mandado pelo celular. Ou até quando uma pessoa entra na sala e o ar-condicionado começa a funcionar automaticamente, né? E também existem os atuadores, que podem alterar condições físicas que geram quaisquer dados necessários. Um atuador pode desligar a energia, ajustar um fluxo de ar. É o que eu falei que é específico do dispositivo em si. O atuador ele faz com que o dispositivo funcione como ele tem que funcionar. Então é gelar um ar, por exemplo, é acender uma lâmpada, né? É o atuador, é o que faz o dispositivo atuar, né? Então, o atuador pode desligar a energia, ajustar o fluxo de ar, alterar a temperatura de um ambiente, aumentar a velocidade de uma esteira, né? E várias outras coisas. É o que vai fazer o dispositivo atuar, né? Bom, então falamos que tem um dispositivo e tem a rede também, né? A rede. Tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth, NFC, né, que é o Near Field Communication, quando dois dispositivos se aproximam e existe uma comunicação entre eles. Um AirFeed, por exemplo, é um tipo de NFC, né? São usadas para a internet das coisas, dependendo do tamanho, né, da distância que esses itens eles precisam se comunicar. Mas com essas redes, oferecem mais essas redes aí, Wi-Fi, Bluetooth ou aproximação, né? Elas oferecem um alcance limitado. Então, para que você tenha uma internet das coisas de alcance mais amplo, aí você vai ter que utilizar o quê? As redes móveis, um 3G, 4G, 5G, né? Em redes móveis, 2G, 3G, 4G, né? O foco está sobre aplicação de texto, voz, imagem e vídeo. Para a IoT, uma otimização para dispositivos variados é necessária, principalmente para garantir baixo consumo de energia e de recursos de processamento. Isso deve ser proporcionado pelas redes 5G, tá? Então, outra conclusão que a gente tira é que para a internet das coisas, como são diferentes dispositivos, como existem diferentes tipos de processamento, como a comunicação deve acontecer de forma muito efetiva, de forma muito rápida, o ideal é que essa comunicação seja feita via 5G, ok? Quando a gente está falando de distâncias maiores do que uma Wi-Fi pode cobrir, por exemplo, tá? Além de oferecer alta velocidade para a transmissão de dados, as redes 5G permitem, por exemplo, que cada dispositivo baseado em IoT utilize apenas os recursos necessários para o seu funcionamento, na medida exata, né? Então, é o que eu falei, um grande desafio é você economizar energia. A energia tem que ser utilizada especificamente para fazer o dispositivo funcionar. Ela não pode ser desperdiçada, tá? Além disso, os dados também, o tráfego, o trâmite dos dados também, né? Como são dispositivos pequenos, como são dispositivos que precisam de autonomia, eles devem se comunicar com dados, os dados especificamente necessários para que haja comunicação, tá? Não pode ter dado excedente, não precisa ter lixo sendo comunicado aí, né? Isso evita gargalos na rede, assim como o desperdício de energia, um problema intolerável em dispositivos que funcionam com bateria, como a gente falou, né? Então tá, falamos sobre o dispositivo, falamos sobre as redes, né, e as tecnologias de comunicação para que esses dispositivos se comuniquem. Então vamos falar do sistema de controle, né? Eu falei que o sistema na verdade é composto por subsistemas, você vai lembrar disso, né? Então olha só,
Não basta que o dispositivo se conecte à internet ou que ele troque informações com outros objetos. Os dados deles precisam ser processados, ou seja, devem ser enviados, devem ser enviados a um sistema que trate esses dados, né? E aí, qual sistema ou quais dados? Aí depende da aplicação, porque cada dispositivo age de um jeito diferente, cada coisa funciona de um jeito diferente. Então, esses dados, o sistema vai depender de cada dispositivo, tá? Aí você fala para mim assim: ah, professor, ok, tudo bem. Então vamos lá. Internet das coisas é quando os dispositivos se comunicam, ok? Perfeito. Significa que eu posso ter, por exemplo, o meu celular, né, comandando um drone e esse drone comandando uma série de outros equipamentos para irrigar lá um solo de uma plantação. Pode ser, né? Ah, então, na verdade, o internet das coisas é uma casa inteligente, e aí, pelo meu celular, eu controlo o funcionamento da geladeira, controlo o ar-condicionado, controlo a televisão, controlo, sei lá, uma cortina que fecha automaticamente. Ok. Mas aí é que surge outro grande problema, né? Outra grande questão. Veja, peraí, deixa eu só. Veja, o fabricante do drone é um. Então, ali tem um hardware, tem um software, tem um sistema, né? O fabricante do meu celular é outro que não tem nada a ver com drone. É outro computador, outro sistema, hardware. O fabricante do ar-condicionado pode não ter nada a ver com o fabricante da televisão, que pode não ter nada a ver com o fabricante da maquininha que fecha e abre a cortina. Tá? Bom, e aí, como é então que a gente vai fazer com que, mesmo dispositivos que tenham hardwares diferentes, que tenham softwares diferentes, tá? Como é que eles vão se entender? Né? Porque a internet das coisas não é. Você viu lá a premissa, são dispositivos se comunicarem entre si, às vezes até sem intervenção humana. Né? Como é que eles vão se entender se cada um tem seu hardware, cada um tem seu software, cada um tem seus sistemas? Então você concorda comigo que é necessário uma padronização? É necessário que alguém pense em quando um determinado dispositivo for fabricado para IoT, ele tem que entender esses protocolos, ele tem que entender esse tipo de comunicação, ele tem que entender esse tipo de programação de um outro que vai ter esse protocolo, né? Então você tem que ter uma padronização. E aí que eu queria mostrar para vocês o seguinte, olha aqui, ó, padronização da IoT. Existem alguns consórcios, né, que trabalham nessa padronização dessas transmissões para que os dispositivos consigam se entender, tá? Então, olha só, a indústria já vem se organizando para estabelecer padrões tecnológicos que trazem viabilidade, interoperabilidade, ou seja, eles interoperarem, né, segurança, lembra? Integridade, disponibilidade, escalabilidade, desempenho. O que é escalabilidade? Escalabilidade é, com a mesma estrutura de hardware e software, você conseguir acoplar mais equipamentos, né? Sem precisar mudar a estrutura. Você consegue acoplar mais equipamentos. Isso é escalabilidade, né? E desempenho. O objetivo é criar um protocolo comum para garantir o bom funcionamento da conexão entre os mais variados tipos de dispositivo, né? As tentativas de estabelecimento de padrões têm levado à formação de consórcios para lidar com esse trabalho. Então, um consórcio é o IC, né, Industrial Interconnect Consórcio, tá certo? Formada por companhias como a Dell, Microsoft, Huawei, tá? Um outro consórcio que também cuida dessa padronização, o Open Connectivity Foundation, apoiada por companhias como Intel, Samsung, Qualcomm, Microsoft também, tá? A Alcin Alliance, que tem 51 empresas participantes, talvez seja o maior consórcio, e aí tem LG, Panasonic, Qualcomm, D-Link, Microsoft, tá vendo? Então tem empresas que estão se organizando nesses consórcios para poder fazer com que o IoT cresça de uma maneira sustentável, de uma maneira organizada, tá certo? Bom, aqui no Brasil especificamente, a gente tem o Núcleo de Informação e Coordenação.br, chamado NIC.br, né? E o escritório W3C. Então, ó, no Brasil, o escritório W3C, responsável pela criação da World Wide Web, a navegação padronizada por browser busca difundir a ideia de internet das coisas.
o órgão é ligado ao Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC.br, que é quem regulamenta, não quem regulamenta, quem regula a internet no país, tá bom? E cuida de segurança da informação, né? Reporte de incidentes, essas coisas todas. A IoT ela tem alguns conceitos relacionados, e aí a gente já vai entrar até em outros dois itens desse nosso módulo, tá? Mas estão diretamente relacionados à IoT. Lembra que a gente falou que a IoT, a tendência era que os computadores funcionassem por si só, né? E que até se fosse possível que eles aprendessem a ir trabalhando cada vez melhor? Aí é que a gente entra no conceito primeiro de inteligência artificial e depois de machine learning. E é diferente. Inteligência artificial é diferente de machine learning.